Aberto. Este é um projeto desenhado e planejado para você. Espaço no qual poderemos discutir e debater temas pertinentes a nós, no mundo jurídico, como também decorrentes do nosso papel de cidadãos. O Espaço Aberto de hoje traz o tema aborto e para debatê-lo em diferentes perspectivas temos convidados especiais. Então fique conosco e acompanhe essas entrevistas. No Espaço Aberto de hoje, em que discutimos o tema aborto, a nossa convidada especial deste bloco é Cláudia Prates. Cláudia é militante da Marcha Mundial das Mulheres e tem atuado efetivamente na busca pela legalização do aborto. Seja bem-vinda, Cláudia, ao nosso espaço. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cláudia Prates, eu sou da Marcha Mundial das Mulheres. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional que começou no Quebec e chegou no Brasil no ano de 2000. Portanto, nós estamos fazendo 20 anos e a cada 5 anos nós organizamos uma ação internacional onde nós, unimos as pautas e fazemos um conjunto de ações. Este ano começou no 8 de março e vai até o dia 17 de outubro, onde em cada país nós puxamos as pautas locais, mas também as pautas internacionais que demonstram a nossa solidariedade internacional com as mulheres do mundo, porque nós entendemos que a nossa luta ela é uma luta comum contra um sistema que é comum na maioria dos países onde as mulheres ainda são muito oprimidas, que a nossa luta então ela é contra o sistema capitalista patriarcal, que é racista, que é lesbo-transfóbico e que cada vez mais aumenta a exclusão, aumenta a violência contra as mulheres, aumenta a pobreza e cada vez mais então trabalha pela separação do mundo e não o contrário, que é o que nós lutamos. Fico muito feliz com o convite da Charlize. Quero agradecer mais uma vez ela ter vindo escutar um pouco da nossa luta, né? Então, assim, nós somos muito contentes que vocês também abordem esse tema, porque esse é um tema muito caro para o movimento feminista, é um tema que ele ainda é tabu, ele ainda é colocado para baixo do tapete, mas ele não é por causa disso que ele vai deixar de acontecer, porque ele acontece todos os dias na vida de todas as mulheres. Cláudia, aqui no Espaço Aberto, nossa primeira pergunta a ser abordada, tendo como tema geral o aborto, é considerando todas as conquistas que são retratadas ao longo da história pelos movimentos sociais e considerando a sua atuação na Marcha Mundial das Mulheres, o que nós podemos trazer aqui de conquistas e de objetivos hoje da Marcha Mundial das Mulheres, em especial na temática do aborto? Então eu vou respondendo as perguntas que a Charlize me colocou como os desafios, né? Então, respondendo a primeira pergunta, eu acredito que entre nossos limites e as nossas contradições, né? Eu acho que a gente sim tem que apontar os avanços, mas é importante a gente dizer que a gente está longe ainda do ponto onde nós queremos chegar. Primeiro, que eu acho que é o reconhecimento, né, da sociedade das mulheres como sujeitas de direitos, como valorizando a sua autonomia, valorizando a sua decisão sobre o seu corpo e a sua vida. Então, eu acho que neste sentido é importante situar o que para nós é a legalização do aborto. A legalização do aborto para nós significa que todas as mulheres terão o mesmo direito de decidir sobre a sua vida, sobre o seu corpo, se aquele é o momento de seguir com uma gestação e, portanto, serem mães, ou se naquele momento elas não estão preparadas, não é
pode ser o momento de um trabalho, um novo trabalho, ou um trabalho que não aceitaria, pode ser a vida estudantil, pode ser o início de um casamento, por que não? E ainda não está nos planos e aconteceu. Então eu acho que descriminalizar o aborto para nós significa, então, que ele será realizado dentro do sistema público de saúde, igual para todas as mulheres, e sem a interferência do Estado, sem a interferência da igreja, sem interferência de valores morais, valores éticos, porque isso na verdade ou decisões médicas, né? Porque isso deve ser um direito de decidir de todas as mulheres, porque nós vemos essa forma de restrição como parecendo uma incapacidade das mulheres poderem decidir sobre as suas próprias vidas, como se nós não fôssemos capazes de decidir sobre o nosso corpo, né? Eu acho que desde a luta pelo direito à pílula contraceptiva, o divórcio, o tema do aborto, ele vem nesse sentido também um debate sobre a nossa sexualidade. Então a gente sempre, esses temas, eles foram descortinados, né? E eles foram vindo à luz da sociedade para que a sociedade fale sobre isso e não jogue para baixo do tapete, né? Então a luta pelo aborto legal, por exemplo, já foi uma grande conquista das mulheres. Isso foi lá atrás, né, 1940, e depois que tinha então dos 3 casos, né, que hoje são permitidos, né, do aborto legal, então caso de estupro, risco de vida da mulher, ou em 2012, se não me engano, entrou a anencefalia. Depois de muita luta, de muito debate, de muita discussão, né, não foi uma coisa fácil, né. Eu acho também que um outro avanço é a pílula do dia seguinte, porque ela vem a resolver várias questões no sentido da prevenção, né? Então, se teve uma relação insegura, as mulheres ainda têm até no limite de 72 horas, a gente costuma dizer até 48 horas com segurança, né? De buscar a pílula do dia seguinte. Elas podem recorrer a qualquer posto de saúde. Os postos de saúde terminam o ano com sobra de pílulas do dia seguinte. E também podem recorrer nas farmácias, que as farmácias devem ter disponível, né? Eu acho que também um outro avanço que é importante é a luta para barrar os projetos de lei que eles atacam diretamente o nosso corpo e os nossos direitos, que são ofensivas contra o corpo das mulheres, né? Um exemplo que eu posso trazer é o Estatuto do Nascituro, ou que a gente chamava, na época em que ele estava tramitando, aliás, ele não deixou de tramitar, que é a Bolsa Estupro, que o Estatuto do Nascituro, ele estabelecia que as mulheres que quisessem prosseguir com uma gravidez, uma gestação depois de um estupro, que elas poderiam receber uma bolsa até a maioridade, enfim, alguma coisa absurda do tipo. Então nós lutamos contra isso porque isso é negar o sofrimento que as mulheres têm ao sofrerem ou serem vítimas de um estupro, né? E aí, se a gente for entrar no tema da violência sexual, ela tem um leque de coisas que a gente poderia abordar, né? Cláudia, considerando a importância dos movimentos sociais na conquista e reconhecimento dos direitos ao longo da história e sabendo da sua atuação na Marcha Mundial das Mulheres, quais são os pontos que aqui podemos destacar com relação ao tema do aborto e o objetivo da Marcha Mundial das Mulheres nessa temática? A segunda pergunta, então, a importância dos movimentos e o que nós destacamos, então, né, diretamente. Acho que a primeira coisa que a gente, vendo esse congresso com a formatação que ele tem um percentual muito forte de orientação religiosa, então acho que a primeira coisa que a gente tem que afirmar
e não estou dizendo que aqui é a nossa luta mais importante, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que afirmar que nós vivemos num país onde o Estado é laico. Nós não temos uma orientação institucional, governamental, religiosa. Então, a gente basear a nossa legislação ou as nossas políticas em cima de crenças ou dogmas, isso está completamente contra a Constituição Federal, inclusive, que reafirma que o Brasil é um Estado laico. Mas, nesse sentido, o mais importante é a luta pela legalização do aborto, porque a nossa luta significa que o aborto vai deixar de ser crime e as mulheres serão atendidas no Sistema Único de Saúde. Por que a gente afirma o Sistema Único de Saúde? É claro que no momento em que ele for legalizado, o sistema de saúde público e privado deverá atender as mulheres, ou deveria atender as mulheres. Mas por que nós afirmamos o SUS? Porque ele seria democrático. Ele atenderia as mulheres pobres, principalmente as que ainda hoje, mesmo com aborto legal, elas têm mais dificuldade em ter acesso. Por que elas têm mais dificuldade em ter acesso? Tem uma variante de coisas, desconhecimento, medo, ou se elas têm que passar pelo posto de saúde, elas não querem às vezes que no posto de saúde fique sabendo daquela violência sexual, ou às vezes a violência sexual foi dentro da própria casa, e elas não querem nem que o agressor saiba, porque ele pode querer que ela prossiga com a gravidez para manter aquele vínculo, às vezes aquele vínculo violento. Então tem uma variante de coisas. Nós queremos uma saúde para as mulheres, que elas tenham saúde integral. Então a saúde integral significa isso, qualidade no atendimento e que seja universal. A nossa luta por autonomia para as mulheres, para que as mulheres não morram, porque todos os dias a gente se depara que essas legislações restritivas e punitivas sobre o aborto no Brasil, eles matam, levam as mulheres a risco de vida e risco de saúde para milhares de mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres jovens. O aborto inseguro é sempre o seu último recurso, mas elas continuam fazendo. Então, não importa que a legislação ela é restritiva e punitiva, as mulheres continuam se arriscando, continuam arriscando a própria vida, e tem muitas sendo processadas. Hoje eu não saberia precisar, mas eu posso falar disso mais pra frente, que a gente já fez um estudo sobre isso, baseadas até 2016. Então a gente tinha lá um grupo que a gente acompanhava. Eu acho que mais uma outra questão que para nós é importante como ponto, como objetivo, é o direito a uma educação sexual com potencialidade de formação consciente e cidadã do seu corpo, da sua vida sexual, da sua sexualidade. Isso também para superar o sexismo, para superar a gravidez na infância, né, e na adolescência, ou a gravidez precoce. Isso para contribuir com a autoproteção das meninas e das jovens. Para que essa autoproteção? Inclusive para abuso sexual dentro das próprias casas. Então, falar sobre sexualidade nas escolas e abordar isso de forma mais livre, para que as jovens consigam pensar e refletir sobre a sua sexualidade, conhecer seu corpo, isso também ajuda a protegê-las, porque ajuda elas a refletirem sobre o autocuidado. E a gente talvez conseguisse com isso enfrentar de uma outra forma a cultura do estupro e a cultura do feminicídio, que ela ainda é negada de forma geral na sociedade, na nossa sociedade, mas nós afirmamos que existe uma cultura sim do estupro, a cultura da violação, a cultura do se apropriar do corpo das mulheres como se ele fosse o corpo, como se ele fosse propriedade dos homens. O acesso à informação é uma questão muito importante, e os recursos para planejamento reprodutivo, para que as mulheres possam, inclusive, né, no caso da legalização do aborto, interromper uma gestação indesejada. Então a nossa luta é pela vida das mulheres,
por educação sexual para decidir, contraceptivo para prevenir e um aborto seguro para não morrer. Cláudia, a Organização Mundial da Saúde registra que aproximadamente 2.000 mulheres realizam aborto todos os dias. Essas práticas, como é de nosso conhecimento, elas são feitas de forma clandestina, em razão da proibição existente hoje no Brasil. Quem são essas mulheres que buscam essa forma clandestina? E também, essa estatística deixa quais mulheres de fora? O que nós não estamos conseguindo visualizar? O que nós não estamos, enquanto sociedade, dando conta quanto ao abortamento no Brasil? Terceira pergunta, Charlize. Então, tu me fala dos 2.000 mulheres que realizam um aborto todos os dias, né? Eu te digo que são 46 milhões de abortos no mundo. Quase metade disso, segundo a OMS, são feitos de forma insegura. Mais ou menos 70.000 mulheres que morrem por ano no mundo. Quem mais sofre com as legislações restritivas e proibitivas são as mulheres pobres, as mulheres negras, então as mulheres jovens. Ela é a terceira causa de morte materna no Brasil. E aí eu tenho uns dados de uma publicação que depois eu vou disponibilizar para vocês, que ela pode ser baixada em PDF. Os dados compilados de uma pesquisa feita, Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA de 2016, combinou várias técnicas de sondagem, com urna, com questionários, perguntas fechadas e tal, mulheres entre 18 e 39 anos. E aí o resultado o aborto é uma prática frequente e persistente no mundo todo. Ele é feito por mulheres de todas as classes sociais, grupos raciais, níveis educacionais e religiões, que são mães ou não e que vivem relações estáveis ou não. A cada ano são realizados entre 700 mil e 1 milhão de abortos no Brasil. Fonte do Ministério da Saúde. Uma em cada 5 mulheres até os 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Essa fonte é da Pesquisa Nacional de Aborto de 2016. O aborto clandestino é feito pelas mulheres independente da classe, mas as complicações e morte atingem mais as mulheres vulneráveis, as mulheres pobres e negras, as mulheres sem acesso ao procedimento seguro. Fonte, Ministério da Saúde. Cerca de metade das mulheres que fazem aborto em casa, 48%, portanto, são internadas para finalizar o procedimento. Isso é a fonte da Pesquisa Nacional do Aborto de 2016. Isso significa também um aumento de custo para o sistema de saúde. Portanto, nós reafirmamos que se o sistema de saúde, se o aborto fosse legalizado e as mulheres pudessem ter acesso ao sistema de saúde para conversar sobre o seu planejamento, o planejamento da sua sexualidade, contraceptivo que melhor vai se adaptar a ela e a sua família ou o seu parceiro. E que ela possa decidir se ela quer ou não prosseguir com essa gravidez, mas ela vai fazer tudo de forma segura e com encaminhamento para um hospital, tudo dentro de um sistema com asepsia e com cuidado, o antes, durante e o depois, né? A realização do aborto em condições inseguras e suas sequelas são a 4ª causa de mortalidade materna no Brasil. Isso é dessa pesquisa, afirmação do Ministério da Saúde, e pela pesquisa a gente viu que é a 3ª causa de mortalidade. Para cada morte materna por aborto, há pelo menos 30 casos de complicações graves, 250 mil hospitalizações no ano, 15 mil complicações, 5 mil complicações de quase morte, 203 mortes, quase uma a cada 2 dias, fonte Ministério da Saúde. Bom, e aí depois a pesquisa ela aborda renda, escolaridade, religião, então mostra que as mulheres, sim, elas têm uma orientação religiosa, elas são católicas, elas são protestantes, metade delas têm relações conjugais estáveis,
Então não é dizer que as mulheres são irresponsáveis, que as mulheres engravidam como se fosse trocar de roupa, isso não, a gente sabe que isso não é verdade. E 67% já tem filhos. Então, para nós falar sobre isso e sobre essa luta, ela é muito importante porque nos ajuda todos os dias a estudar um pouco mais sobre o tema e a querer se manter estudando esse tema e se manter uma lutadora do tema. Porque o que a gente tem visto todos os dias é absoluto sofrimento das mulheres e uma absoluta solidão. Porque as mulheres, na sua maioria, tomam a decisão, às vezes, de forma conjunta, mas elas são abandonadas durante todo o processo pelos companheiros ou pelos, seja quem for, e às vezes até pela família toda. Considerando a história da Marcha Mundial das Mulheres, seja no mundo e também aqui no Brasil, como você pode nos trazer a importância da legalização do aborto no nosso país? Sabe que tocar nesse tema da história no mundo, no Brasil, e a da legalização do aborto, eu acho que uma grande questão que é importante refletir é que, primeiro, eu acho que a gente tem que acabar com a hipocrisia, porque a legislação ela não impede que o aborto seja realizado, não impede que ele seja praticado. E aí eu não estou falando só das mulheres pobres, porque as mulheres pobres elas continuam buscando, mas de forma insegura. Mas quem faz o aborto e tem condições financeiras paga, então seja aqui no Brasil, seja em outro país, ela busca, ela vai atrás e geralmente tem apoio da família, geralmente tem apoio do parceiro, geralmente, várias não. Mas legalizar, sobretudo, significa desvincular a sexualidade da maternidade compulsória ou dessa maternidade romântica, né? Que também, e dizer que a maternidade também deve ser uma escolha. Então, quando a gente diz que as mulheres devem decidir sobre sua vida e sobre o seu corpo, mas elas podem e têm o direito de decidir se querem ou não querem ser mães. Em qualquer momento da vida, quer dizer, elas podem nunca querer ser mães. E até porque todos os desafios que são colocados para as mulheres, ainda as jornadas duplas e triplas, a sobrecarga do trabalho doméstico, a não divisão do trabalho ou o não compartilhamento do trabalho doméstico, na verdade, que há uma divisão do trabalho doméstico, ele é uma divisão sexual, quer dizer que tem o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens nas casas. Muitas vezes ainda a gente escuta que os homens ajudam em casa. Na verdade, se a casa é de todo mundo, as tarefas domésticas elas precisam ser compartilhadas e não sobrecarregadas sobrecarregarem os ombros das mulheres, né? Então, tudo isso significa que as mulheres vão deixar de ser discriminadas, né, nos serviços de saúde, julgadas, negligenciadas, algemadas às macas, esquecidas nos corredores para sentir dor até o último minuto. A politização da sexualidade com a resistência feminista e a afirmação da autonomia, da liberdade, do prazer, se falar publicamente sem mitos e sem tabus. Eu acho que isso tudo é muito importante para que a gente continue falando sobre isso, né, nessa nossa luta pela legalização do aborto, pela descriminalização e o atendimento integral das mulheres no serviço público de saúde. Nós temos uma história da sociedade que marca a luta pelo reconhecimento do espaço da mulher, seja dentro da família, como também no espaço público. Em razão dessa própria luta e dessa busca constante que ainda hoje, em uma sociedade avançada em termos médicos e tecnológicos, permanecem as raízes de um patriarcado e de uma cultura machista, como verificar esse tema aborto e os desafios
que se colocam para que possamos falar em autodeterminação dos corpos e direito de escolha da mulher? Então, esse tema das raízes do patriarcado, a gente estuda muito, a gente lê em todos os temas que nós trabalhamos na Marcha Mundial das Mulheres. A gente começa falando do sistema em que a gente está inserida, que é um sistema capitalista patriarcal, e que é um sistema que o capitalismo se alimenta desse patriarcado e se alimenta do racismo, né? Então, desde a sua origem, o capitalismo ele se estrutura interligando diferentes relações de dominação. O patriarcado, o racismo, o colonialismo, a opressão da nossa sexualidade, a lesbotransfobia. Então esse modelo ele se expande para todas as regiões do mundo. Ele não é uma exclusividade latino-americana ou alguma coisa assim. Nas sociedades patriarcais, a maternidade ela nunca foi pensada como uma escolha, mas como uma obrigação, um destino das mulheres, ancorada na afirmação de que seria da natureza feminina. Então, tu tem o útero, então naturalmente tu tem que parir. Mesmo com a nossa luta feminista, isso parece ainda uma consequência da vida das mulheres. Quantas que estão nos escutando agora, que são solteiras, que decidiram não casar, ou morar junto, ou morar em casas separadas, decidiram não ter filhos e são cobradas. Quando que eu vou ganhar o netinho? Quando que, né? Mas a maternidade, nós dizemos, ela não é um fato biológico, mas ela é social, porque ela envolve trabalho, tempo, renúncia, energia e dedicação. Então, se ela envolve tudo isso, e ela envolve tudo isso principalmente sobre as mulheres, então ela tem que ser discutida assim, se as mulheres querem passar por isso, se as mulheres querem assumir tudo isso, e ainda seguir a sua carreira profissional e ser bem sucedida, seguir um estudo, porque elas têm que ter mais de uma faculdade, não é? Então, assim, cada vez mais nós mesmas, mas a sociedade principalmente, né? E nós, porque essa sociedade nos cobra. Então, nós somos cobradas de que nós temos sempre que mostrar superação. E a superação é isso, é ter filhos, ter casa, ter marido, estar sorrindo. E ainda assim, né, poder ter mais de uma faculdade, quem sabe, trabalhar em 2 empregos, quem sabe, né? Enfim. Então, neste modelo patriarcal, racista, heteronormativo, existe a mãe cuidadora, né, que é esse ideal, né, de mãe cuidadora. E o homem provedor e os filhos. Esse é o modelo, né, desse modelo dessa família. Então, nós vivemos realidades diferentes, nós mulheres vivemos realidades diferentes, constituição de famílias diferentes. Então, este modelo de família nuclear patriarcal, ela não se aplica ao conjunto das mulheres, não se aplica à realidade das mulheres. Porque nós vivemos numa sociedade moderna e, sobretudo, na periferia, onde existe muitas mulheres que são responsáveis sozinhas pelo cuidado da casa. E elas são responsáveis sozinhas pelo cuidado da sua casa, às vezes da casa da mãe, ou a mãe mora junto. Tem casos em que o companheiro foi embora e deixou a mãe dele com ela. E então, assim, que família nós estamos falando, né? Família de mulheres. Então, essa família de mulheres que nós precisamos pensar nessa sociedade e cada vez mais repelir todas essas ideias conservadoras, essa ideologia conservadora que vai e volta, e agora está tão forte na nossa sociedade, essa cobrança da família perfeita, né? Aquela família de propaganda de margarina e que a gente sabe que não existe. Aliás, um comentário rápido que eu ainda não fiz, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo de confinamento, e hoje eu ainda estava comentando com meu companheiro quantas famílias neste momento, quantas mulheres neste momento que estão obrigadas ao confinamento, que são vítimas de violência constante, violência sexual, violência de todas as formas,
e que o confinamento está obrigando a que elas permaneçam sob a dominação do agressor. Então isso tudo mexe muito com a gente e, enfim, vamos para a próxima pergunta. Cláudia, aqui no Espaço Aberto queremos discutir sobre o aborto nas suas diferentes abordagens. E é muito importante destacarmos o silêncio e o tabu que existe nesse tema. O que esse silêncio esconde? O que você pode nos trazer sobre isso? Então, tentando responder a tua pergunta em relação aos silêncios, né? O que acarreta os silêncios? Tem vários momentos que a gente pode falar, mas se a gente for, por exemplo, por caso de uma mulher que é vítima de uma violência sexual e ela precisa fazer o aborto legal, o silêncio dela no momento em que ela sofreu a violência sexual, por exemplo, primeiro vai acarretar a impunidade, vai acarretar que ela, mais uma vez, ou seja, mais uma mulher que vai sofrer as consequências disso sozinha, e ela provavelmente demore mais para buscar ajuda. No caso das mulheres que não estão numa situação do aborto previsto em lei, que então, no caso da clandestinidade, como a gente costuma usar essa expressão, né, o silêncio, e aí de uma modo geral na sociedade, dá pra gente dizer assim, ele tem criado representações sobre o aborto que estão completamente distante da experiência da maioria das mulheres. Os relatos que a gente tem ouvido das histórias das mulheres, histórias de vida dela, da ideia como elas abortam, primeiro nos mostra que são raras as mulheres que dizem, que relatam que ficaram com algum trauma em relação à decisão de ter buscado um aborto clandestino, seja por via medicamentosa, seja por clínicas, seja por a via que for. Muitas vezes, a maioria delas relatam que elas sentem um profundo alívio, que elas têm a certeza que tomaram a decisão correta. Os relatos também nos ajudam a pensar sobre a nossa sexualidade, sobre como os homens podem ter uma atitude de apoio às mulheres, mas também como muitas vezes eles resistem em compreender que neste momento é o corpo das mulheres, é a vida das mulheres que está em jogo. Costumamos dizer que nós não somos mulheres no vazio, como uma categoria abstrata de análise ou de discurso. Nós somos mulheres com relação aos outros, relação com outras mulheres, com o mundo, com o nosso corpo, com o nosso trabalho, no lugar onde vivemos, na nossa história. A história de cada mulher nos ajuda a enxergar um pouco como que são os caminhos trilhados, né? Em que condições as mulheres abortam. As mulheres abortam em condições diferentes de vida, como eu já falei. Elas abortam quando elas já são mães, ou quando elas decidiram que elas não querem ser mães, pelo menos naquele momento. Nós somos adolescentes, somos jovens, somos mulheres maduras, somos casadas, não seguimos nenhuma religião, ou seguimos, enfim. Muitas vezes, para essas mulheres, a decisão, como eu já falei, ela é absolutamente solitária. Talvez por aí também que percorra o caminho do silêncio. Mas a gente tem falado bastante e tem encontrado muitas mulheres neste caminho, né, da nossa militância, né. Mas aí a gente volta para as mulheres, volta para esses relatos. Depois eu vou mostrar um livro que fala muito sobre os relatos das mulheres, ele se não tem em PDF. Mas assim, quando a gente fala dessas mulheres, quem são essas mulheres?
quem que fala do aborto? Quem que quer falar do aborto que viveu, do aborto que fez ou do aborto que precisou fazer, né? Então, a gente viu as pesquisas, né, que mostram quem são essas mulheres, né? As mulheres, tem muitas mulheres que não aparecem nas pesquisas, que não aparecem digamos, numa conversa mais direta que a gente possa ter, mas a gente sabe que elas existem, que são as mulheres mais pobres, mulheres negras, mulheres que não chegam a ter acesso à informação, mas que fazem o aborto inseguro, né? Isso a gente eu já falei aqui também que isso custa mais caro pro sistema de saúde brasileiro, cuidar dessas mulheres depois. E todas essas mulheres continuam abortando. Várias delas, elas voltam a abortar. Então, o silêncio, ele não ajuda no movimento, não ajuda a gente a tentar continuar transformando isso numa política, né, o tema do aborto numa política e numa legislação que dê às mulheres a garantia de um atendimento com toda a segurança no sistema público de saúde. Também não ajuda todas as outras áreas envolvidas, né? Eu estou falando da área da saúde, mas tem a área do direito, a área da psicologia, enfim, né? Então, nós queremos falar sobre aborto. Até, acho que foi a Manuela Dávila que criou um site, ela disse, precisamos falar sobre aborto. Então é isso, nós precisamos falar sobre aborto, né? Provocar que outras mulheres que têm influência na mídia, mulheres que têm privilégio de participar de alguns outros espaços, a falar desse tema, a descortinar, a tirar esse tema, como eu falei no início, debaixo do tapete. E para encerrar, então, eu gostaria de mostrar alguns materiais que a gente trabalha, alguns materiais que eu me baseei aqui para poder responder as perguntas que a Charlize me passou, e também para que vocês possam acessar para entender um pouco como que nós do movimento, qual é a abordagem que nós do movimento usamos para trabalhar outras mulheres que são multiplicadoras dessa causa, dessa luta, para que a gente consiga chegar de fato nas mulheres que mais precisam. Tem essa publicação aqui, que ela é mais recente, tá? Ela tem disponível em PDF no site da SOF, que é Sempre Viva Organização Feminista, que tá aqui, ó. Então aí vocês procurem, e aí vocês têm como baixar, não só esta, mas várias outras publicações que falam sobre a sexualidade, sobre o tema do trabalho, o tema da economia feminista. E a gente tem que pensar que o tema do aborto, ele não está dissociado de todos os outros temas que trabalham a autonomia da vida e do corpo das mulheres, né? Então, trabalhar sobre a saúde e a sexualidade é uma dimensão do que se está falando sobre aborto, né? Mas a gente tem que entrar na dimensão do econômico, nas relações familiares, em todas as outras dimensões da vida, né? Quando nós fizemos o debate, por exemplo, da autonomia e liberdade dos territórios, né? Então nós estamos falando daquelas mulheres que vivem em territórios ocupados em outras partes do mundo, ou mesmo mulheres que vivem no Brasil, muitas vezes subordinada, em territórios subordinados ao tráfico de drogas. Nós vinculamos o debate do aborto nesse mesmo tema da autonomia e liberdade sobre os territórios, com o nosso corpo como nosso território, né? Então nós também queremos liberdade e autonomia sobre esse território que nos pertence. Tem esse livro aqui, ele não está disponível em PDF, mas tem um site que é dentro do domínio do Milharal, que o nome do site Somos Todas Clandestinas. Inclusive ali tem um espaço público onde todas podem colocar seus relatos, e eles são absolutamente anônimos, são resguardada a identidade de quem escreve. Então aqui atrás desse livro, ó, compartilhe sua história. Somos todas clandestinas.milharal.com.br.
.org. Então aí vocês têm como encontrar essa publicação, quer dizer, encontrar as histórias e um pouco da introdução que nós usamos aqui e algumas das histórias que também nós usamos para essa publicação. Fora isso, então, nós também fizemos aqui no Rio Grande do Sul esse que nós chamamos no início de marcador de página, e ele fala rapidamente sobre o aborto legal, né? Quais são que são as mulheres que têm direito ao aborto legal, aqui da pílula do dia seguinte, e aqui embaixo nós falamos da medicação misoprostol. Que o misoprostol é o conhecido Citotec, né? Que as mulheres têm acesso, sim, as mulheres têm buscado, têm procurado, seja em outros países, seja na fronteira, seja no camelô, mas as mulheres, quando elas estão decididas, elas vão e buscam. E também eu queria também falar que nós, da Marcha Mundial das Mulheres, fazemos parte de um fórum, fizemos parte de uma frente nacional pela legalização e contra a criminalização das mulheres, né, pela legalização do aborto e contra a criminalização. A Frente Nacional também tem como encontrar pelo Google ou pelos outros sites de busca. E ali tem toda uma luta nossa por fazer um enfrentamento, principalmente contra o legislativo e todas as legislações que são punitivas e são restritivas, né, em relação aos direitos e autonomia do nosso corpo. E também fizemos parte, como eu comecei a falar, do Fórum do Aborto Legal aqui no Rio Grande do Sul, que é o primeiro fórum nacional com esse caráter que foi criado já desde 2016, onde nós já realizamos 4 colóquios, fizemos um por ano, né, colóquios sobre aborto legal, onde nós trouxemos o olhar de médicos, de pessoas da área da saúde, unidades de atendimento da atenção básica, universidades e movimentos sociais. O último, então, nós trabalhamos com o tema da universidade, na verdade o terceiro colóquio, né, trabalhou com o tema da universidade, e que esse debate sobre o aborto legal, que tenha uma cadeira de aborto legal nas faculdades que trabalham diretamente com as mulheres nos serviços de atendimento. Então isso é muito interessante porque, por exemplo, a URGS foi a primeira universidade que já introduziu, né, nós conversamos com Congrades e tal, que já introduziu no seu currículo a cadeira sobre aborto legal. E assim na faculdade de enfermagem também e outras que nós continuamos dialogando para que esse tema ele seja falado, para que os profissionais saiam com experiência no que vão fazer, no que vão atuar depois. E então, para finalizar mesmo, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês a oportunidade de falar sobre esse tema. Tem muito mais coisa para a gente poder falar. Eu acho que teria todo aquela mobilização que ocorreu em torno da ADPF no Brasil e em torno dos movimentos na América Latina com as argentinas, as chilenas, as uruguaias, que pese as uruguaias têm a legalização do aborto, mas assim elas continuam na luta porque ainda tem dificuldades ainda das mulheres no acesso aos serviços, né, por várias questões. Então, assim, agradecer muito vocês, continuar à disposição. Nós temos outros nomes que fazem parte da Frente Nacional, do Fórum do Aborto Legal, e que poderiam estar aqui também dando a sua contribuição para vocês, se vocês assim desejarem, tá bom? Espero que tenha contribuído um pouco, estou aberta para questões que possam ser colocadas, eu posso depois mandar por e-mail os retornos e outras publicações também, se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, que a gente siga no nosso confinamento compulsório, né, por necessidade de saúde de todos nós. Eu que sou uma mulher já de 60 anos, preciso me cuidar muito, né, eu cuido também de uma mãe e de uma tia, que precisam que eu me cuide para poder cuidar delas. Então é isso, então sigamos desafiando esse confinamento utilizando esses espaços que as redes sociais nos proporcionam, que seja para o bem das pessoas e para o bem da humanidade, né? Então, gratidão
e boa aula para todos e todas. Obrigada pela sua participação e disponibilidade, Cláudia, em compartilhar a sua experiência, a sua atuação e poder contribuir à nossa compreensão do tema aborto, da sua legalização e observar os movimentos sociais e as suas contribuições às conquistas dos seres humanos. Seja sempre muito bem-vinda ao Espaço Aberto. A convidada deste bloco é a professora doutora Tassiana Marconato Damo Servi. A professora tem experiência na bioética, é doutora em Direito pela URGS, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito pela URI Santo Ângelo e graduada pela Unijuí. A professora traz suas contribuições para o tema do aborto, do Espaço Aberto de hoje, com relação à bioética. Seja muito bem-vinda, professora Tassiana. Professora Tassiana, nossa primeira pergunta, então, diz respeito à relação estreita existente entre o direito e a bioética. E tem-se justamente essa relação e essa contribuição para que o direito possa ter decisões mais justas, mais humanas e mais coerentes. Considerando o tema do nosso espaço aberto, que é o aborto, como pode a bioética contribuir nesse debate do aborto? Olá, quero dizer da minha alegria de participar desse debate e trazer as contribuições da bioética para essa discussão jurídica que é tão importante de ser feita nos dias de hoje, quando se fala da consideração dos interesses das diversas pessoas envolvidas nesse procedimento. Por isso agradeço a professora Charlize pelo convite e acredito que tenhamos um processo produtivo de desenvolvimento de ideias a partir da proposta formulada. Pensar na contribuição da bioética para o direito importa contextualizarmos a bioética lá no seu surgimento, que foi na década de 1970 nos Estados Unidos. Ela foi pensada por Van Potter como bioética ponte, no sentido de religar as ciências humanas às ciências empíricas. Isso porque Van Potter era um médico oncologista e ele percebia a vulnerabilidade das pessoas no contexto hospitalar, ou seja, era necessário que a medicina estivesse aberta para a contribuição das outras ciências. Então, a partir daí se desenvolvem princípios, se desenvolve também a ideia da autonomia, né? Autonomia, beneficência, a questão da justiça, que é atender os interesses da humanidade como um todo, e não apenas de uma comunidade ou dos indivíduos envolvidos no processo. E a bioética passa a ter um alargamento, né? Então, o neologismo bioética, que foi cunhada por Van Potter, pode ser compreendido como ética da vida, né? Então, em seus primórdios foi pensado na questão do atendimento dos pacientes, mas isso vem sendo alargado com o entendimento da bioética profunda, que passa a pensar então as questões ambientais também. Então, a inovação tecnológica, os impactos sobre a natureza, o meio ambiente, a vida das pessoas, e aí então a questão de sustentabilidade, certo? São ideias elementares para que a gente comece a pensar na bioética como um ramo autônomo. É assim que se desenvolve e ela vai se consagrar justamente por contribuir com a interpretação das demais áreas, das diversas áreas. Especialmente o direito se alimenta desse diálogo. Uma decisão que marca esse debate com relação ao aborto e a interferência ou a perspectiva que a bioética nos dá é a DPF 54 de 2012, quando o STF decidiu sobre a possibilidade do abortamento de casos de fetos anencéfalos. Qual é a contribuição, qual é a análise feita para a bioética nesse sentido? Então, a temática que foi proposta para ser analisada aqui, que é a prática do abortamento, é a prova disso.
é algo que faz parte da história da humanidade. Nós tivemos, dá para dizer que recentemente, né, porque a DPF número 54, ela foi proposta no ano de 2004, tendo alcançado 8 anos, foram 8 anos de julgamento, até que em 2012 houve então a consideração dos interesses das mulheres e a possibilidade do abortamento em caso de fetos anencéfalos ou anencefálicos, como também se fala. Essa questão da DPF, ela é fundamental porque nós temos no processo amicus curiae de diversos setores da sociedade, tanto aqueles ligados à igreja, quanto a ONGs, quanto profissionais de saúde, até porque ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Então vejam, aqueles que propõem a demanda, eles são os profissionais que vislumbram o sofrimento das mulheres ao terem uma gestação problemática, né? Então, mulheres que passavam uma gestação inteira esperando pelo nascimento de uma criança que não iria viver por muitos dias, que talvez não vivesse sequer horas, né? Então, vislumbrou-se nessas situações a vulnerabilidade da mulher e como ela estava exposta a essa gestação torturante, sabendo que não existia potencial de vida naquele feto, naquele embrião que estava sendo gestado, até porque, diante de tantos exames capazes de comprovar e dizer com 100% de certeza sobre a anencefalia, considerou-se como uma prática de tortura. Então, nesse aspecto, se nós pensarmos na balança, né, o direito à vida e a questão da autonomia da mulher, acredito que foi uma decisão muito importante. O tempo que levou para ser julgado demonstra como é delicada essa temática e quanto tempo demora para que a sociedade assimile, né, e perceba de que interesses se trata, né? Ou seja, o julgamento da DPF demonstrou que a vida, embora seja o bem maior tutelado juridicamente, existem situações que não deve ser considerado assim, né? Então, os casos de anencefalia têm essa repercussão. Houve essa possibilidade de considerar o abortamento sem alvará judicial, justamente em razão do reconhecimento dessa prática torturante, né? Então, com uma modificação lá no âmbito do direito penal. Professora Tassiana, nós também temos a DPF 442, que traz justamente a possibilidade da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então, ao contrário do que nós tínhamos inicialmente na DPF 54 com relação à anencefalia, essa é uma possibilidade de debate sobre a descriminalização em razão apenas do reconhecimento da autonomia da vontade, do direito de liberdade e do direito de escolha da mulher. Como se posiciona a bioética nesse sentido? Bom, a bioética ela se desenvolve com duas questões que são duas vertentes de pensamento, na verdade, né? Nós temos de um lado a sacralidade da vida, ou seja, pensar que o embrião, o nascituro, tem os seus direitos assegurados e que é necessário que o Estado atue nesse sentido com o dever de cuidado. De outro lado, a questão da autonomia da mulher, os direitos sobre o seu próprio corpo, o direito ao planejamento familiar, né, direitos reprodutivos. Então, se faz essa dupla análise, né, num viés bioético. E se nós pensarmos nas questões mais conservadoras em bioética, podemos pensar, por exemplo, nos critérios atinentes ao início da vida. Essa é uma das grandes questões que estão imbricadas aqui na discussão do abortamento.
quando é que a vida se inicia. Então, é possível pensar naquela postura mais conservadora, que é a de que a vida se inicia com a fecundação, e aí o início da gestação se dá com a fecundação. Nesse sentido, o Brasil é parte do Pacto de São José da Costa Rica, que traz essa ideia, e por isso nosso ordenamento jurídico também vislumbra que pessoa é aquele que nasce com vida, aquele que respira. Entretanto, considera os direitos do nascituro, né? Então, assegura a proteção ao nascituro, e por isso todo esse debate. Ou seja, é uma circunstância de dilema que nós enfrentamos, porque existem argumentos que são contundentes em ambas as vertentes, né? A proteção à vida, a sua sacralidade, e de outro lado a questão da autonomia da mulher, seus direitos sobre o próprio corpo. O debate vem sendo ampliado, e eu diria que com a DPF número 54 nós tivemos um avanço considerável, no sentido de que aquelas causas, aquelas excludentes de ilicitude lá do Código Penal, elas já não bastavam, e os profissionais da saúde perceberam que seria interessante trazer isso à sociedade, para que fosse conhecida a situação das mulheres que gestavam fetos anencéfalos, o que levou tempo para ser julgado, mas houve uma resposta nesse sentido. Foram 8 votos a 2, então nós tivemos uma decisão, foi pacífica praticamente, né? No sentido de que ficou compreendido naquele momento que as mulheres não deveriam passar por essas circunstâncias diante de exames que davam praticamente a certeza do diagnóstico, não era 100%, mas 99,9%, ou seja, diagnósticos precisos, e uma situação de tortura para as mulheres, né? Então, a partir do momento que a sociedade se dá conta de que existe essa questão que precisa ser discutida, é que surgem, então, diversas análises feitas por diversos amicus curiae, como, por exemplo, o Instituto Anis, a CNBB, que também participou, as ONGs, né? Então, diversos setores contribuem para essa temática, e a resposta foi obtida com a DPF 54, conforme se esperava, certo? Entretanto, nós não sabemos qual será a repercussão da DPF número 442, essa que prevê a descriminalização do abortamento até a 12ª semana de gestação. Não se consegue imaginar qual será o julgamento, em razão de que existem muitas questões imbricadas aí. Mas com relação aos critérios, por exemplo, com relação ao início da vida, nós temos alguns elementos importantes que podem ser destacados. Como, por exemplo, vamos imaginar o que existe em termos de teoria acerca do início da vida. Vejam, numa perspectiva conservadora, a questão da fecundação. Outra análise que é feita é a nidação, que é a fixação do embrião no útero, que se dá entre o 4º dia e o 14º. Então, enquanto esse embrião, esse zigoto, na verdade, continua circulando no útero ou sendo encaminhado para a anidação, ele não seria vida, segundo essa teoria, né? Então, a partir do momento que ele se fixa, o que nós vamos chamar de nidação, seria um critério para considerar que ali começa a vida, ou seja, ela começa a se desenvolver. Um outro aspecto fala acerca do 11º dia, que é a formação do sulco neural, e no 14º dia, a formação da linha primitiva,
né? Que nos mostra nos exames que existe apenas um embrião, que existam dois, né? Então, o 14º dia, ele tem sido um elemento considerado importante, inclusive em razão de que ali é possível dizer quantos seres humanos poderão ser conduzidos ao nascimento, né? Se existem gêmeos, trigêmeos, se existe um embrião, né? Então, o 14º dia tem sido considerado um dia importante. A discussão em torno da DPF 442, ela tem um aspecto relevante aqui a ser considerado, que é justamente esse critério da 12ª semana de gestação. Por que a adoção desse critério? Bom, porque conforme o raciocínio que vem sendo feito nesse sentido do desenvolvimento biológico do embrião, até a 12ª semana não existe a formação de um córtex cerebral, o que impede então a formação de sensações. O desenvolvimento do sistema nervoso vai se iniciar a partir desse momento. Então veja, esse seria um momento em que a prática do abortamento não seria talvez realizada de forma mais tranquila para a mulher, em razão de que a ciência é capaz de dizer que ela não está causando um sofrimento à criança. A criança, a gente fala criança, mas na verdade é o embrião, né? Então, nesse sentido, o critério utilizado aqui, ele traz um certo conforto, né? Então, não que seja uma medida buscada pelas mulheres. A questão aqui a análise que é feita é justamente no sentido da autonomia, de que ninguém quer realizar a prática, mas que diante da necessidade, que isso possa ser realizado, que o direito reconheça e que a autonomia da mulher sobre o seu corpo, sobre os direitos reprodutivos, que o Estado olhe com atenção essa situação, em razão de que ali, segundo esse critério biológico, né, de início de vida, teríamos um ser humano, mas esse ser humano ainda não seria capaz de sentir dor. Então, não teria sensações e por isso esse critério da 12ª semana. Outra questão que pode ser levantada aqui é que nesse período, até a 12ª semana, não existe a possibilidade de vida extrauterina com êxito, ou seja, esse ser depende exclusivamente do corpo da mulher e é a partir do fornecimento dos nutrientes que ele é capaz de se desenvolver. Então, ele tem uma dependência. E nesse aspecto é que se interpreta no sentido de que ele faz parte do corpo da mulher e por isso ela poderia decidir. Então, é um viés bioético que é adotado a partir desses critérios de início de vida que são considerados aqui por diversas correntes, certo? O julgamento da DPF número 442 não se sabe, né? Assim como se esperava pelo julgamento da DPF número 54, em razão da exposição das mulheres que já estavam fetos anencéfalos, se esperava um resultado favorável à prática do abortamento? Sim, se esperava, mas não se sabia, né, sobre as possibilidades, uma vez que as intervenções feitas a título de amicus curiae foram diversas, os raciocínios elaborados e os julgadores conseguiram estabelecer um diálogo com a sociedade, conduzindo um raciocínio, a construção, a elaboração de uma linha argumentativa coerente com os direitos da mulher, com os interesses da mulher, mas a partir da visão de que não existia uma vida em potencial. Então, agora, com a DPF 442, o viés é diferente, porque nós temos a consideração dos interesses da mulher e a questão da sacralidade da vida, ela continua presente ali. Porque nós não estamos falando de um feto que carrega uma anomalia,
uma síndrome incompatível com a vida. Então, a expectativa é muito grande em torno desse julgamento. Países como a Espanha, por exemplo, que adotavam esse critério, voltaram atrás e proibiram a prática. Então, pensando, né, no direito comparado, existem diversas situações, países que reconhecem, países que não reconhecem, e aqui então uma questão muito peculiar, né? Então é muito diferente de tudo aquilo que nós já analisamos até então, e a expectativa é grande, né? Com certeza, para a bioética e para o direito, o debate será interessantíssimo, porque daí surgirão raciocínios que nos mostrarão se de fato a bioética vem podendo contribuir, né? Ou se o direito vem recebendo a contribuição bioética, né? Essa questão da elaboração de raciocínios que envolvem a sacralidade da vida e os direitos da mulher. Eu diria que a vocação da bioética é contribuir para a elaboração desses raciocínios jurídicos que envolvem a vida, mas é necessário que o direito esteja aberto enquanto sistema para ouvir, inspirar-se, né? E não somente as questões bioéticas, mas também as demandas da sociedade. Então, nessa perspectiva, eu acredito que muitas entidades serão ouvidas, será uma ação com um trâmite longo, assim como foi a DPF, e nós ficamos na expectativa enquanto juristas. Ficamos na expectativa para acompanhar como se darão o desenvolvimento dos raciocínios, como se dará o desenvolvimento dos raciocínios jurídicos nessa questão que é tão polêmica, que é tão delicada, que envolve sentimentos, mas sobretudo envolve um interesse que tem que ser analisado pelo Estado e que seja capaz de constituir uma decisão que atenda aos diversos interesses da sociedade. Porque se nós pensarmos em liberdade, de fato, né, liberdade, é preciso que existam possibilidades. E quando essa possibilidade se fecha para alguns setores, para classes, nós deixamos de falar de liberdade, então, né? Nessa perspectiva, ficamos todos na expectativa e eu espero ter contribuído para o debate. Fico também disponível para perguntas e para aquilo que vocês acharem pertinente. Um grande abraço, obrigada. O Espaço Aberto de hoje recebeu a professora Tassiana Marconato Damuservi com sua valiosa contribuição da bioética para o direito e para o nosso tema de hoje, o aborto. Professora Tassiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a disponibilidade em estar conosco. Seja sempre muito bem-vinda ao Espaço Aberto.